Gente, eu não quero aparecer, eu estou enfeitiçado e eu preciso da ajuda de vocês para quebrar esta maldição. Hoje nós vamos falar com uma bruxa e ela se chama Tânia Gori, daqui de Santo André, da Casa de Bruxa, para todos vocês aqui da Rede Integrativa. Eu peguei um feitiço, Tânia, e eu preciso da sua ajuda para eu livrar isso da minha vida. Você que é uma bruxa das naturais, né? Me conta aí como que é essa bruxaria natural e como que ela pode ajudar a gente. Bem-vinda. Primeiro, boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Gratidão pelo convite para a gente estar compartilhando aqui um pouco mais, né, sobre essa visão diferente, né, para as pessoas, que cada pessoa tenha sempre o encontro da sua verdade, né? Isso é muito, muito importante. A bruxaria natural, ela é uma filosofia de vida que ela busca uma qualidade no seu viver aqui no planeta Terra. E como que se melhora através desta qualidade, né? Como que dessa magia? Através dos 4 elementos. Então, o objeto de estudo da bruxaria natural é você entrar em harmonia, entrar em equilíbrio com os 4 elementos. O elemento ar vai estar equilibrando a sua mente, o elemento terra vai estar equilibrando o seu físico, a sua pele bonita, vai estar equilibrando a sua maneira de estabilidade, as suas questões materiais, a água, as suas emoções e o fogo, a sua ação perante a vida. Então, através desses 4 elementos que faz parte da nossa vida, a gente vai procurando através dos feitiços, que é nada mais a união desses elementos no nosso dia a dia, transformando a nossa vida em uma trilha melhor. Nossa, mas então me explica, esses feitiços, esses rituais que existem na bruxaria natural, eles são parecidos com aqueles celtas, por exemplo, que eles faziam sacrifício de animais ou essa coisa toda, sabe, dançar para seres como o sol, a lua. Qual que são as semelhanças e as diferenças? Porque muita gente confunde, né? Bruxaria natural com Wicca, com celta, meu, me ajuda pra gente entender. Existe alguma diferença nisso tudo ou é tudo igual? É, realmente, Ricardo, existe assim várias linhas diferentes de pensamento, né? Porque cada, por exemplo, até ontem, vamos colocar dessa maneira, eu até falei isso em uma live que eu fiz ontem, até ontem existia mais de 50 linhas de magia, mas hoje deve estar surgindo mais uma linha, porque cada pessoa que estuda, que tem uma experiência, cria a sua linha de estudo, né? Então tem muitas linhas de estudo, muitas linhas. É lógico que sempre que se fala de magia, acaba se indo para algumas linhas mais antigas, celtas, sumerianas, babilônias, africanas, egípcias, que o marco da história, o marco da humanidade estão nessas civilizações. Então é lógico que alguma coisa, né, acaba se assemelhando. Igual, por exemplo, uma semelhança da magia natural, da bruxaria natural com a cultura celta. Os celtas acreditavam que o planeta Terra era formado de 3 grandes forças: das montanhas, dos ventos e do mar. Então, se eu tenho essas três formas de fazer o universo, então eu tenho uma força 3 trazendo o universo. Então é muito normal na magia natural a gente falar assim, o que a gente faz volta 3 vezes, né? Por essa semelhança da cultura celta, ou aquela visão que algumas pessoas têm, né? É a Toncela, a mãe anciã. Também isso remonta a uma cultura celta, né? A magia natural não
não utiliza de nenhum sacrifício animal. Então, essa semelhança com algumas linhas africanas, né? Os celtas eu não tenho esse conhecimento de sacrifício, mas na linha africana eu sei que realmente existem algumas magias que tinha, né? O sangue envolvido. A magia natural não atrapalha com isso. A magia natural ela é uma filosofia de vida. Eu acho que isso é importante deixar claro. A gente não segue na bruxaria natural uma linha religiosa. Não existe um culto, existe um ofício. Você aprender a lidar com os 4 elementos, você aprender a lidar com as ervas, você aprender a lidar com os cristais, sem transformar isso em um culto, né? Você não cultua nada, você aprende a energia daquele elemento e através daquele elemento você traz aquela energia para sua vida. Por exemplo, vou aproveitar o gancho que você abriu aí a live sobre o cuidado da pele, né? Então, por exemplo, se eu estou na magia natural, eu sei que se eu lavar à noite o meu rosto com um chá de camomila gelato, o camomila ele vai ter princípios que vai manter um pouco a minha juventude, ele vai manter a minha alegria, ele vai manter a minha paciência. Então, à noite, antes de lavar o rosto com uma água normal, a gente deixa lá um chacinho de camomila e a gente limpa o nosso rosto com um chá de camomila. Então, a gente aprende os princípios ativos das ervas, o princípio ativo dos cristais e se utiliza em nosso dia a dia. Muito bom. Mas olha, não é todo mundo que aceita, né, essa visão, que tem a visão da bruxa boazinha, que vai usar as ervinhas. Tem aquela pessoa que pensa assim, não, a bruxa pega a criancinha e tal, sabe? Então, assim, como que a gente pode acordar? É possível, é necessário a gente acordar as pessoas para essa nova visão? Ou a gente tem que deixar elas mesmo? É uma questão de desenvolvimento de cada um? Olha, eu acredito que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ensinar, né? Eu escolhi o meu caminho como educadora. Então, eu acho que a gente tem que ensinar, a gente tem que estar disposto a mostrar para as pessoas que existe, né? Uma linha histórica que teve uma perseguição enorme dentro de qualquer pessoa que fosse contra um princípio na idade medieval, que isso não é uma exclusividade de quem lida com magia. Então, existiu uma perseguição social, política, religiosa na Idade das Trevas, e para que tivesse um nome, para que tivesse um pote expiatório, colocou-se o nome de bruxa, né? E aí todo mundo que fosse contra aquele princípio entrou nesse arquétipo que você acabou de falar. Tem uma verruga no nariz, come criancinha, voa de vassoura, faz isso mal, e lógico, a gente teve um apoio mítico disso muito grande, né? A gente teve aí as bruxas negativas pintadas pelo Walt Disney, a gente teve algumas histórias de terror pecando esse arquétipo negativo, né? Porque na realidade, Ricardo, quando você deve saber disso, você trabalha diretamente com marketing mais do que existe um conceito dentro do marketing que chama ferir e curar. O que fala esse conceito? Que para eu vender algo, primeiro eu tenho, para eu te mostrar a cura, primeiro eu tenho que te ferir. Então, por exemplo, né, o comercial Tatoff, do sabonete Toff, ele mostra um sabonete tudo rachado, tudo feio, aí ele fala assim, olha, você não quer que a sua pele fique desse jeito, você quer que a sua pele fique assim, e aí ele apresenta o Toff, que tem um quarto de creme hidratante, ó, deixando claro que eu não sou patrocinada pela Tove, tá? E aí ele mostra aquele sabonete bonito, né? Todo assim gostoso, que dá vontade de você pegar na hora aquele sabonete. Na Idade Média não foi diferente.
para que eles vendessem o céu para as pessoas, eles precisavam criar o demônio. A bruxaria nunca cultuou o demônio. Então, eles precisavam criar essa visão do negativo, essa visão de um mal absoluto, para vender o céu. Tanto que a demoniologia, como muitas pesquisas mostram, foi criado dentro do clero. E dentro dessa visão de demoniologia, teve mais de 550 caras diferentes do que se conhece hoje como demônio. Até que se chegou, né, a figura do Deus Pan, né, porque a gente, dentro da mitologia grega, a gente sabe que o demônio é a figura do Deus Pan, com os chifres que Pan já tinha, a única coisa que tirou, né, a flauta, porque Pan tinha uma flauta, e colocou na mão dele um tridente. Por que que colocou o tridente? Porque eles queriam também atingir o hinduísmo que estava crescendo no Oriente, né? Ah, agora você tocou numa coisa interessante, porque assim, existe uma coisa que é o sincretismo, Isso. né? Que a gente vai pegar como se fosse uma linha em ascendente, em espiral, unindo tudo e para todo mundo unido para a mesma evolução, né? Que vai unindo todas as filosofias. Então, alguém, às vezes uma pessoa pode acreditar numa santa lá dos africanos, ou então você pode ter contato também com uma pessoa que é religiosa, assim, do cristã, né? Mais evangélica, assim. Como que é para você ser essa professora para esse monte de gente de várias culturas diferentes? Eu acho isso lindo, né? Eu acho que a mente humana, ela é maravilhosa, porque quando você cria um espaço de escuta e você cria automaticamente o respeito, você não tem que, em hipótese nenhuma, concordar comigo, mas você tem que ter inquietações na sua mente para que você vá atrás dessas respostas. Você tem que ter experimentações para você ter a sua verdade, porque se você comprar a verdade de alguém sem ter experimentado, você é apenas gato. Você não é uma pessoa, você segue. Então, você tem que experimentar. Você tem que ver se aquela ideia ela é legal para você. Dani, e se a ideia não for legal? Ótimo, desenvolva a sua ideia. Crie, porque você é uma pessoa criativa. Você é a criação. Então, você pode estar criando. E aí vem uma coisa muito importante dentro da interreligiosidade, dentro do secretismo, que é o respeito, né? Então, você vai encontrar pessoas que acreditam em um único Deus, você vai encontrar pessoas que acreditam em santos, você vai encontrar pessoas que acreditam em orixás, em deuses nórdicos, enfim, você vai encontrar pessoas que acreditam em um monte de coisa, né? Sem entrar nem na questão de política, e um monte de coisa. Então, você pode respeitar as pessoas. O que não pode acontecer é uma tentativa de convencimento autoritário. É assim porque é assim. Não, experimente, pesquise, faça teste. E aí, se isso serve, você vai lá e dá um tique e põe na tua vida. Isso é filosofia. Muito isso mesmo, viu? É empírico, né? É uma pessoa, através da sua própria experiência, da própria experimentação, do fenômeno, porque para cada pessoa é diferente, né? Ainda bem, né? E assim, aham, não, claro, pô, e isso, essa diversidade, ela tende a ser uma coisa benéfica. Só Muito. que nem sempre é benéfico. Não existe uma concorrência, uma rivalidade na bruxaria, uma bruxa e outra, ficar falando, ah, eu sou mais forte do que você. E outra coisa, qual que é a diferença? Existe diferença de bruxa e mago, ou bruxa e sacerdote, sei lá? Tem porque, nossa, é muita palavra para a mesma coisa, né? Muita palavra, eu também concordo com você, muita palavra para a mesma coisa, né? Então vamos lá, vamos na primeira parte, né? Sobre as intriquinhas, né? Os nariz torcido, existe, né? Estão
somos seres humanos, então é óbvio que existe uma coisa dentro de cada ser humano que chama eco, que a pessoa ela vai subir na tampinha de garrafa e ela vai fazer discurso para formiga. Eu, às vezes, subo na minha tampinha de garrafa. Então, assim, eu acho que isso é empírico ao ser humano. Né? É você saber, mas através do autoconhecimento, quando você vai desenvolvendo, você também começa a tomar consciência da hora que você sobe nessa tampinha de garrafa. E na hora que você começa a agir de forma egóica, né? Então, é importante também você ter esse autoconhecimento e saber dessas horas. Ninguém, falta falar, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Mas é legal ter respeito, né? É legal você estar perto para ver outras visões. Eu acho que quando você é muito radical e você se fecha na sua caixinha e fala assim, não, já tenho a minha verdade absoluta, você se fecha a bilhões de possibilidade, né? Então é legal você poder ter uma chave para entrar em várias linhas, né? Eu estava conversando essa semana em uma aula, né, que eu estava ministrando, que eu gosto muito, por exemplo, né? Dia 13, 14 e 15 agora vai ter a convenção de bruxas e magos na Vila de Paranapiacaba. É um evento que está indo para o seu 17º ano. E nesse evento, apesar de chamar bruxas e magos, eu vou checar na etimologia dessa palavra daqui a pouco, você reúne, você vai na Vila de Paranapiacaba, você encontra tribo cigana, tribo xamânica, você encontra o interreligioso com o candomblé, você encontra a umbanda, você encontra o herveiro, você encontra a curanteira, você encontra o druidismo, você encontra a ufologia, você encontra o Wicca, você encontra o sacrato masculino, você encontra o sacrato feminino, você encontra agora o sacrato uno, que eu nem sabia que existia, mas existe o sacrato uno, você encontra, assim, cristais, servas, você encontra uma variedade de conceitos, uma variedade de religiões, uma variedade de filosofia, uma variedade de lentas. E isso faz a gente crescer, porque se a gente estiver disposto a ouvir o que o outro está falando, alguma coisa vai fazer sentido para a gente. E aí fica para a nossa vida. E o que não fizer? Descarta. Você não é obrigado a catar tudo. Descarta. Não, isso daqui serve, isso daqui não serve, né? Então, eu estava comentando na aula, como eu estava falando, que eu sou uma pessoa que gosto de ter essa porta de entrada. Eu gosto de ter amigos no vampirismo, no xamanismo, e cada um me ensina uma coisa diferente, e eu acho que eu ensino um pouco também para eles, acho eu, né? Vamos subir na tampinha de garrafa, e aí a gente vai trocando essa informação e todo mundo vai crescendo. Né? Agora, sobre a sua questão sobre etimologia das palavras, né? Etimologicamente, a palavra bruxa, ela vem do grego antigo prouxos, que significa desabrochar, sair de uma larva e se transformar em borboleta. Quando eu parto desta etimologia, lógico, vai ter outras etimologias, mas quando eu parto dessa etimologia, eu chego na palavra borboleta antes de bruxa. E borboleta eu não tenho gênero, é borboleta. Macho e fêmea, ela é borboleta. Quando eu chego na palavra bruxa, ela também deveria ser uma palavra sem gênero. Mas no português, a gente tem o pentito A e o pentito O, né? Então, se eu chego pro Ricardo e falo assim, Ricardo, você é uma bruxa. Né? Talvez o Ricardo nem se incomode, mas as pessoas que estão lá falam, bruxa? Mas que coisa estranha, um menino chamado de bruxa? Então, existe isso. E para respeitar esta etimologia, que não tinha o masculino, vamos falar assim, né? A gente foi atrás de uma etimologia do latim, que vem a palavra
esqueci agora a palavra original, mas que vem do latim magnus, que vem da palavra mago. E aí, a palavra mago é aquele que busca o conhecimento, aquele que busca a magnitude, que também não tem maca, é só maco, porque conhecimento não tem masculino e feminino, também não tem gênero, então o maco também não teria a maca. Então, eu sou lá da época mais antiga, lá de trás. A gente usa a palavra bruxa e mago. Mas depois do evento do Harry Potter, depois da maca patológica, aí já virou um monte de nome. Ai, a maga patológica, você foi longe, hein? Nossa, os desenhos da Disney, eles são muito responsáveis pela nossa concepção dessa magia toda. São. Você acha que quando a gente vê lá um filme como a Mulan, como aquela de qualquer filme, sabe, que traga para você ali aquela ligação com a natureza, isso tem a ver com a bruxaria natural ou é muito mágico? Com certeza, eu acho que essa releitura, né, que a própria Disney está fazendo dos desenhos, dos contos de fada, né, trazendo aí a Malévola, trazendo a Mulan, trazendo aí como que chama? Moana, né? Ela traz aí uma releitura. O próprio Rei Leão, né? Uma associação com a mitologia egípcia. Então você tem aí uma releitura, e isso é muito favorável, né? No nosso dia a dia, isso é muito favorável para as pessoas, né? Então é bem legal isso. Sim, isso mexe muito com a nossa criatividade, com a nossa emoção. Você chora vendo um filme desse fácil. Eu fico muito emocionado com o Rei Leão, por exemplo, né? E me fala assim, ó, às vezes você quando mexe com essa bruxaria, com essa magia, você fica meio que doido, porque você começa a ver coisas, você começa a ver espírito, ouvir vozes, não é meio que perigoso uma pessoa se misturar com uma coisa assim, sem estar bem que sabendo do que está fazendo, Tânia? Ricardo, ponto magnífico que você tocou. Eu acho que é legal sempre a pessoa, é lógico, a pessoa tem que vivenciar, mas é legal a pessoa procurar um professor, procurar um orientador que já passou por esse caminho e que possa dar orientações. Isso é normal, isso não é normal, isso é da tua cabeça, isso não é da tua cabeça. Isso é bom você procurar uma terapia, isso é bom você procurar um psiquiatra. Não, olha, fica tranquilo que esse é o caminho mesmo. Eu acho que procurar pessoas sérias, tem muitas pessoas sérias no meio, tem muitas pessoas sérias na espiritualidade. É legal você ter. É a mesma coisa, eu brinco assim, ó, todo mundo tem o tom da magia. É igual o tom de aprender uma língua estrangeira. Todo mundo pode aprender uma língua estrangeira, todo mundo pode falar 4, 5 línguas estrangeiras. Por que as pessoas não falam? Porque falta disciplina. Falta disciplina de pecar e estudar. Porque se você estudar, você fala 4, 5, 6 línguas, né? Mas também se você for um autodidata, isso vai demorar um monte, né, de tempo para você até desenvolver isso. Agora, se você tiver um professor que te ensina, é muito mais fácil. É muito mais fluido, porque ele já vai falar como você pronuncia, você não vai ficar errando e vai ficar ouvindo na internet, no Google, como que se pronuncia aquela palavra. Então, o professor ele já vai falar isso, ele já vai te orientar, vai diminuir o seu tempo de trilha. Mesma coisa é a magia. Leia um livro, tá? Então tenta entrar em contato com esse escritor, tenta conversar com esse escritor, tenta viver, ter a experiência desse escritor. Hoje em dia, olha que coisa boa, né? Hoje em dia você tem Instagram, você tem Facebook, você tem YouTube, você tem TikTok. TikTok é meio coisa, mas você tem você TikTok é do tem, diabo, né, Tânia? você tem, você tem a volta do Orkut, que agora me falaram que vai voltar o Orkut, já tem muita coisa, mas vai falar que vai voltar. Então, assim, você tem aonde buscar,
Você tem indicações de livro. Por exemplo, quando eu comecei a estudar, era década de 80, 90, a gente não tinha tudo isso. Então, como que a gente fazia? A gente ia atrás dos escritores. Ah, eu li um livro, deixa eu ver esse escritor, deixa eu ver se eu entro em contato, deixa eu ver se ele fala comigo, se ele me manda uma carta, né? Porque era carta, não era WhatsApp, não era mensagem direct, não era carta. A gente fazia carta e mandava e ficava esperando ele voltar e responder. Aí ele falava que ele respondia e você mandava outra carta. E aí você ia estudando dessa maneira, né? Então eu acho que as pessoas hoje têm uma facilidade tão boa que elas deveriam aproveitar bastante. Você colocou essa questão da dificuldade. A magia, todo esse conhecimento ancestral, que a gente pode dizer assim, que é inerente ao ser humano, né, Tânia? Porque é como se a gente já soubesse e a gente está só Isso, relembrando, não é isso? isso mesmo. Concordo em É, número general. e Ninguém vai isso pôr a já mão na tua está. cabeça e falar assim, a partir de hoje o Ricardo é um grande mago. Não, isso tem que ser um processo, você tem que ir se descobrindo, né? E nessa descoberta, você fala, não, agora eu tenho um alicerce, agora eu sei o que eu estou fazendo. É um descobrimento, né? Eu acho que o único problema, então, é a gente achar que tem que ser como é com o outro. Isso. Ah, eu quero ser igualzinho a Samantha da feiticeira. Não, você vai desenvolver outros dons, você vai desenvolver outras leituras, né? Por exemplo, tem pessoas que têm um tom de clarividência, que foi o que você citou, eu vejo vulto, então, vai desenvolver esse tom de clarividência. Tem outras pessoas que têm clareaudiência, né? De escutar as coisas e não vê nada. Tem pessoas, eu tenho uma aluna que ela é um barato, ela sente aroma de flor. E aí ela fala, Tânia, senti aroma de cartênia. Falei, nem sabia que cartênia tinha aroma. Não, eu senti um cheiro de cartênia, é que eu vou ter uma notícia boa. Ah, eu senti um cheiro de não sei o que, ah, vou ter uma notícia ruim. E é um barato, porque ela aprendeu a se conhecer através do olfato, né? Então, isso são tons que vão te desenvolvendo, né? De Hum. percepção, de meditação. É bem Você legal. trabalha também com a cozinha natural, alguma coisa Bom, assim, né? sim, ó, vou fazer minuto merchan, ó. Gastronomia Tutarô, esse é o meu mais recente livro, mais recente filho, né? O oitavo filho que está nascendo aí. É uma pesquisa de 30 anos que eu faço uma associação da nossa alimentação com as cartas do tarô. São 78 receitas testadas, experimentadas, de 300 e poucas receitas, onde teve essa relação de você ingerir a energia daquela lâmina. Então, por exemplo, o mago. Ah, eu estou num momento pioneiro de começar algo, de iniciar algo, de buscar o conhecimento. Então, eu vou ter um prato que eu vou me trabalhar com vegetais, verduras, especiarias, para trazer essa energia de início para a minha vida. Então, é isso que o gastronomia faz. Mas lógico, eu sou uma bruxa de cozinha, né? Eu trabalho com a cozinha mágica há muitos anos e quando eu abro a geladeira, eu acho que a gente abre o universo, porque a gente tem dentro da nossa geladeira planetas. Tô mal-humorada. Ah, vai comer um tomate, porque você está comendo a energia de Júpiter e isso vai te deixar feliz. Ah, eu tô sancada. Vai comer alface, porque é regido pela lua, vai equilibrar as suas emoções. Então, você cria aí, né, um planetário na sua geladeira e você traz a força desse planeta para o seu dia a dia. Tá, mas olha, isso pode parecer muito lógico para você, mas para mim, como que você chega a saber que planeta tem a referência com qual especiaria? Da onde vem isso? É uma sabedoria que você recebeu? Ou isso é uma convenção
que existe no universo. Na realidade, ó, tua pergunta é muito legal. Quem começou com esse estudo, mas ele vem de Paracelso, né, que fez uma pesquisa cerca de 1880, 1870, uma coisa assim, eu não lembro muito precisamente a data, né? E Paracelso, ele estudou a relação das plantas com o crescimento, com o aroma, formato de folha, com os planetas. E ele deixou, né, muitos textos escritos. O livro mais famoso de Paracelso chama Botânica Oculta, que foi lançado traduzido no Brasil pela editora Emos. Vocês não vão conseguir comprar esse livro novo, mas na estante virtual vocês conseguem. E eu acho que para os hackers aqui presentes, consegue até uns PDF pela internet, né? Eu não falo porque eu sou péssima de internet, mas eu já tive aluno que conseguiu o livro em PDF. E olha, Paracelso já morreu, ele não está ganhando direitos autorais, então não tem problema nenhum no PDF deste livro, que é o Botânica Oculta, tá? Eu sou da seguinte opinião: quando você teste um PDF no seu celular ou você compartilha um PDF, você tem que ter essa noção que tem escritores que vivem daquele direito autoral daquele livro. E quando você baixa um PDF de um escritor que ainda está vivo, que ainda está recebendo aquele direito autoral, você está roubando do trabalho desse escritor. Né? Agora, se o escritor ele já faleceu, ele não tem herdeiro, né? Você tem aí a questão bem legal de baixar em PDF. Ele pensa que eu não gosto de ler livro em PDF. Ele é que teve esse começo de estudo. Como eu sou apaixonada por Paracelso, eu achei que a experiência dele tinha muita lógica. E aí eu comecei a fazer as minhas experiências, eu comecei a seguir, continuar o caminho que ele deixou, porque tem muitas ervas, muitos alimentos hoje que não tinha na época de Paracelso. Então, pelo descritivo dele, eu continuei as minhas observações, tanto que eu tenho, né, o livro, é que eu não tenho um aqui para mostrar, mas eu lancei também o ano passado, porque essa pandemia fez eu escrever bastante, o Herbologia Mágica, que é um livro da editora Alfabeto, com mais de 150 ervas, uso terapêutico, mágico, uso terapêutico, mágico, gastronômico, planetário, gênero. Então, todas as dicas de bruxa que eu podia colocar da erva, eu coloquei. Então, é um livro também para pesquisa. Eu acho que o pessoal que está aqui, ô, Tânia, todo mundo aqui é bruxa. É assim que a gente tem que pensar. Todo mundo é bruxa. A bruxaria natural é para todo mundo. Todo mundo tem esse despertar, todo mundo. Por isso que a bruxaria é natural, porque ela nasce naturalmente de você. Então é importante, né, você se conectar com a natureza. Se você não quer ser chamada de bruxa, se você não quer esse termo, faça com que a magia seja natural, né, para você. Como você falou assim, a limpeza de pele é uma magia? Porque fez você se sentir melhor. Quando você acorda, abre o teu olho e você escolhe que roupa que você vai usar, hoje eu vou usar uma roupa amarela, porque hoje eu quero me sentir o sol, eu quero me sentir bem. Então, use uma roupa amarela. Ai, não, hoje eu vou ter muita inveja no meu lugar, eu vou ter muita gente me olhando, eu quero me proteger. Use um preto, né, para afastar essa inveja. Não, hoje eu quero ser mais sedutora, hoje eu quero chamar mais atenção. Use um vermelho. Então, você aprendendo as cores, aprendendo os cristais,
você vai transformando a sua fita em uma crante machia. Uau, Tânia, olha só, essa bruxaria natural então pode ser perfumes, cozinha, né, a sua comida, pode Tudo ser o seu pensamento, porque quando a bem. gente tem a intenção, tudo importa, na verdade. Ah, ó, uma pergunta muito boa. Se a gente não existisse, Hum, se o ser humano não existisse, hum, ainda ia existir tudo isso? lógico. Mas como assim? Porque é como se é como se fosse uma briga entre o que existe e o que é da nossa cabeça e o que é espiritualidade, porque como é que você tem como provar que uma Depende pessoa. a passe de estudo que você está pecando, né? Se a gente for pecar a passe tá física quântica, por exemplo, existem escritores que falam que nós criamos o nosso próprio mundo. Então, por exemplo, se hoje eu estou falando aqui com você, é porque em algum momento eu criei essa situação e essa situação me permite falar com você dentro das milhões de possibilidades, né? Então, existe essa questão que se o ser humano não existisse, nada existiria, né? Tanto que, assim, é uma pergunta que eu até brinco, né? Às vezes, em algumas aulas que a gente tá, eu falo assim, vocês acreditam nos deuses? Aí todo mundo, lógico que a gente acredita. Eu falo, ainda bem, porque se vocês não acreditassem nos deuses, eles não existiriam. Porque quem criou os deuses foi o ser humano, não o ser humano criou, foram criados pelos deuses. E aí o pessoal entra naqueles parafusos de pensar, e agora? Quem criou quem, né? O ovo ou a galinha? Então depende da linha que você está querendo estudar, querendo raciocinar. Eu vou te falar a minha opinião. Eu acho que a mãe natureza, ela nos criou. Eu acho que nós somos filhos da mãe natureza. Então, a natureza em si, o planeta Terra, o universo, ele já existia antes de qualquer ser humano. Então, se o ser humano não existisse, tudo isso existiria tudo de uma maneira muito mais natural e muito menos prejudicial a todo o universo, né? Porque as nossas criações, a criação do ser humano, muitas delas são muito prejudiciais. Então, tudo existiria, tudo teria forma, de uma forma natural. Mas isso é uma opinião muito particular minha, né? Porque eu acredito que foi a mãe natureza que ela estava um pouco entediada, ela queria pôr fogo no caldeirão e criou o ser humano. E aí ela criou esse bichinho, né, estranho, que acha que sabe tudo, que acha que pode tudo, e de vez em quando ela dá uns tapas na nossa bunda, né? Porque ela fala assim: ah, vocês acham que sabe tudo? Sabe nada. Ó, vão ficar 2 anos trancados dentro de casa. Então, ela vai nos direcionando na nossa vida. Tânia, se eu acreditar em alguma coisa, aquilo vai acontecer? Só basta acreditar? É meio que não é uma verdade dentro da bruxaria natural, porque senão a gente fala Não, é assim, uma ah, então eu vou verdade fazer dentro um. do positivismo, né? Dentro da psicologia positivista, se acredita que tudo que você pensar, que aí tem o princípio da autoajuda, né? Dos livros de autoajuda, que tudo que você acreditar vai acontecer. Na bruxaria natural, a gente não tem esse princípio tão forte do mentalismo, como Hermes Trismegisto também falava. A gente acredita assim. Sim, se eu pensar, eu tenho aí um X% daquilo acontecer. Mas será que você consegue manter o seu pensamento 100% em um objetivo? Quanto você. E aí vem a magia. Então, por exemplo, eu quero um amor. Eu quero abrir os caminhos do amor. Mas será que você consegue mentalizar 100% aquele amor com aquelas qualidades 24 horas por dia para você ter essa pulsação? Não consegue, por mais disciplinado que você seja.
vem a magia, que ele te fala assim, olha, então você vai utilizar um quartzo rosa e vai acender uma vela rosa e dentro dessa vela você vai vestir com uma essência de verbena e aí você pega e você faz esse pitito na vela. Neste momento, o que, que você está fazendo? Você está centralizando a sua força mental com um instrumento, com uma força, com um princípio de ação. E aquela força de ação vai ficar pulsando aquela energia. Por isso que a magia natural, ela usa de instrumentos, ela usa de cristais, ela usa de vela, ela usa de essência, ela usa de ervas. Porque o pensamento humano, ele é volátil. Hoje eu tô pensando assim, eu quero um amor. Aí passou uma Mercedes na minha frente, fala, não quero mais amor, não, eu quero uma Mercedes. Aí acabou de passar a Mercedes e fala assim, nossa, eu quero sei lá, umas férias, né? Na internet, né? Você vai supinto o feed de notícia, aí primeiro aparece um hotel 5 estrelas, aí depois aparece um parco, aí depois aparece uma viagem, aí aparece é, um livro, e aí você vai desejando, né? Você vai mudando de desejo. Você vai mudando de desejo. Então, a tua mente ela é muito volátil. Então, para isso acontecer, que você acabou de falar, só mentalizando acontecer, a pessoa tem que ter uma força mental assim, muito, muito, muito certeira e muito disciplinada. Não estou falando que não é possível, tá, Ricardo? Estou falando apenas que precisa de uma grande disciplina para isso. No fim das contas, eu acho que é esse o objetivo da terapêutica, da bruxaria, que é você ser cada vez mais feliz, mais saudável, não é? Tipo, você tá pleno, existe essa premissa, né, dentro da Isso, sua, isso mesmo. que você usa. A primícia é você ser mais feliz, é você encontrar o caminho que vai fazer você ficar bem, né? Não importa se você vai ficar bem na bruxaria natural, se você vai ficar bem no xamanismo, se você vai ficar bem na física quântica, se você... O importante é você citar a oportunidade de encontrar a sua felicidade. É legal você citar a oportunidade de amansar um pouco esses desejos humanos e levar esse desejo ao seu interior, à sua espiritualidade, e aí você encontrar essa felicidade. Lógico, você não vai, então eu vou fazer a bruxaria natural, não vou ter mais obstáculo, não vou ter mais problema. Lógico que você vai ter problemas, obstáculos, a gente sempre tem, mas dentro da magia você vai aprender meios de sair dessa vibe negativa mais rápido, encontrar momentos e o que aquilo trouxe de aprendizado ou não, porque nem tudo na vida também tem que ser um aprendizado. Não acredita que, né? Tem coisas que você passa porque você passou. Talvez você comprou na fita passada e passou agora. Nem tudo é aprendizado, mas muitas das coisas são aprendizado. Muitas das coisas têm que ser vivenciado para você encontrar valor em outras coisas, né? Então, a vida é isso, eu gosto muito da lâmina Rota da Fortuna, né? Que a Rota da Fortuna no tarô, ela fala muito desses altos e baixos que a gente tem na vida e que esses altos e baixos, ele faz parte do crescimento da tua alma, do crescimento da sua vida. Então, eu gosto muito dessa linha. Eu também, nossa, eu fico assim muito empatizado com a sua linguagem, né? Como você viu ali no post, de trazer toda essa linguagem mística, mágica, porque você também tem um estudo, né? Também na filosofia, né?
Fala pra gente, você se formou em quê? Como que você chegou a isso, né? Você sempre foi bruxa? Da onde você veio? De onde você saiu? Eu tenho um amigo, né, que ele fala que eu vim do planeta rosa. Tem Eu sei que psicologia. você tem um cigano aí no meio, não é? Isso. Na realidade, eu sou bisneta de cigana, né? Hum. Então, a minha avó, ela acabou me passando muito do conhecimento que hoje eu tenho, principalmente na linha de cristais, tento tá linha de ervas, tento tá linha de feitiços, né? Tem toda essa parte cigana que a minha avó me passou, do tarô, da parte da gastronomia. Só que fora, né, essa parte toda mística da minha avó, tem também, lógico, a busca do conhecimento, né? Então, como eu te falei, na década de 80 teve o boom da linha esotérica e eu buscava também muito esse desenvolvimento, pertenci na escola dos magos, fiz parte da Roça Cruz, fiz parte da Eupiose, fiz parte da Gnose, fiz parte de muitas escolas, sou teóloga, sou contadora de formação, sou pós-graduada em jogos cooperativos, né? Então, é assim, contadora não tem nada a ver, né? Mas é a minha profissão de trouxa. E aí, a gente tem essa formação e essa busca, né? E essa necessidade de levar o conhecimento às pessoas. Olha, e eu quero já deixar a chamada para todos os bruxos e bruxas, os seres místicos que estão aqui nessa live, porque a Tânia lançou há muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, eu acho, a Convenção de Bruxas, e eles E se reúnem. E o que acontece quando esse monte de bruxas se reúne? O que vocês fazem? O que vocês mexe o conversam? caldeirão. Existe aquela coisa toda de você fazer um ritual. O que tem? Como que é o ritual? E existe perigo de fazer esse ritual? Então vamos lá, ó. Primeiro, né? A convenção vai ser dia 13, 14 e 15 de maio. Dia 13, única sexta-feira 13 do ano. Então vai ser uma sexta-feira muito especial, porque a gente vai estar celebrando o despertar, né? Porque durante 2 anos aí a gente ficou dormindo com a convenção, então a gente vai celebrar o despertar desses 2 anos com um lindo ritual de proteção, de transformação. A gente faz uma procissão pela Vila de Paranapiacaba, pedindo aos 4 elementos que abençoe todo o planeta Terra, com muita magia, com muita harmonia, com muita felicidade. Então, todos estão convidados para participar desse ritual de sexta-feira 13, 8 horas, lá na Vila de Paranapiacaba. É um ritual aberto, gratuito, a todos os curiosos, para todos os simpatizantes, para todos que queiram saber o que é um ritual, tem aí a possibilidade de ter esse ritual aberto e para todos participar. Então acontece a gente acende, né, o calteirão com as velas, faz danças, a gente costuma fazer as danças sim, para celebrar a alegria. Quem dança é muito mais feliz, pode ter certeza disso. Então, sexta-feira é isso. No sábado e no domingo estaremos tendo as palestras, né? Porque o objetivo da convenção é levar conhecimento para as pessoas, é levar cultura, é levar arte, mas é levar conhecimento, é levar a desmistificação da bruxaria. Existem muita coisa aberto, gratuito, né, na fila de Paranapiacaba, todos os rituais e celebrações que ficam no Locopré, que são gratuitos. Tem uma feira esotérica linda, com produtos místicos, com produtos holísticos, que às vezes você não encontra em lugar nenhum, para quem segue a linha, né? Um monte de lembrança, então a feira é
aberta para você participar sem custo nenhum. Você tem aí as apresentações de dança tufentre, dança cicana, dança circular. Na sexta e sábado a gente tem aí várias atividades muito legais e esse ano a gente tem uma esticadinha na convenção até dia 16, porque a gente tem muita gente que vem de fora de São Paulo. Minas, Bahia, Manaus, Acre, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Tocantins. A gente tem o pessoal de vários estados que vem e que acaba esticando, né? Eles estejam para voltar na segunda-feira. Segunda-feira é lua cheia, e é um dia muito especial, porque é a lua cheia no signo de Touro, é o verdadeiro Esaque, que é a iluminação de Buda. Então, Uau, lindo! lindo, a gente escolheu essa segunda-feira para inaugurar a Rota da Madeira, que é a trilha da espiritualidade. Então, muita gente fala assim: ah, eu queria ir para Santiago de Compostela, eu queria ir para Missões. Então, a gente está inaugurando na Vila de Paranapiacaba uma trilha, uma rota da espiritualidade, né? Então, é bem. Aí a gente tem uma esticadinha às 9 horas da manhã para os caminhantes que quiserem fazer a trilha também serão bem-vindos. Muito bom, e é uma trilha mágica, né? Uma Porque trilha essa trilha mágica. de Santiago de Compostela aí é como se fosse uma Nossa Senhora Aparecida, Isso, né? Uma coisa de romaria mesmo, de onde o isso. pessoal faz um sacrifício, vamos dizer assim. O Não? sacrifício, né? A palavra sacrifício ela é muito bonita, né? Porque esse sacrifício vem do latim, que significa sacro ofício, ofício sagrado. Então você está disposto a fazer alguma coisa para você para se tornar sagrado. Então, quando você faz um sacrifício por alguém, né? Aqui no Brasil a palavra ela ficou muito pesada, né? Mas na realidade você está querendo fazer algum trabalho para que você se torne sacrado. Então é um ofício sacrado em seu caminho. Você acredita em destino? Você faz leituras de oráculos, pelo que eu sei também, e muita gente fica querendo saber o seu futuro. E você, o que você fala para essa pessoa? É possível ler o futuro através da sua bruxaria natural? Através da bruxaria não, através dos oráculos sim, né, que são coisas diferentes. Então, o oráculo, ele te dá uma orientação. Então, ele fala assim: Ricardo, se você continuar agindo dessa maneira que você está, a sua tendência é acontecer isso, isso, isso. É meio que um cálculo estatístico, né? Para mim, os oráculos eles são muito estatísticos. Se você não mudar a sua atitude, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai checar nesse fim, nesse destino, né? Mas eu também acredito no livre-arbítrio. Então, eu acredito que as suas atitudes hoje vão moldar o seu destino. Então, se você viver plenamente o hoje, com certeza você vai conseguir ter um amanhã muito bom. E o karma? O que você pensa sobre isso? Então, eu vou falar por Tânia, não pela bruxaria natural, tá? Porque a visão de karma, ela é um assunto para cada um ter a sua experiência e ter o seu pensamento, né? E dependendo da linha filosófica que a pessoa segue, ela vai ter uma visão diferente. Eu penso que o karma, ele é uma energia que você traz de vidas passadas. E aí eu vou te explicar uma coisa dentro da contabilidade. Quando você faz contabilidade, né, e todo mundo faz contabilidade no dia a dia, nem que seja pelas contas a receber e a pagar, você tem uma tabela, né, das contas que você recebe e das contas que você paga. Eu acredito que a nossa fita é desse jeito, e sempre foi, porque eu acredito em fitas passadas. Então, que você tem uma tabela de crédito e você tem uma tabela de débito.
todas as coisas boas vai entrando, todas as coisas ruins também vão entrando. Quando chega no final da tua fita, é fechada essa carteneta, essa conta, e você tem um salto. Este salto é o seu karma, que ele pode ser positivo, né, que é o que o budismo chama de dharma, ou ele pode realmente ser esse karma negativo, né? Porque aí vai depender desse crédito. E esse crédito, quando você vem para o planeta Terra novamente na sua reencarnação, você vai utilizar. Então, por exemplo, você nasceu aí dois olhos, uma boca, um nariz, né? Você nasceu bem, com saúde, em uma família montada, em uma família feliz. Olha que karma bom você teve, né? Você teve créditos para você conseguir reencarnar nessa estrutura. Porque quantas pessoas reencarnam doente, reencarnam em uma situação de miséria, reencarnam com uma situação de não conseguir pensar. Então, né, você tem aí os karmas. Também existem pessoas, eu acredito nisso, que escolhem algumas missões. Tânia, mas quem vai escolher uma fita dessa? Tem. Tem a pessoa que escolhe porque ela quer aprender a viver aquela situação. Por isso que eu falei, a questão do karma não é tão simples, porque tem muitas variantes que devem ser observadas. Mas eu acho que de forma Uhum. resumida é isso. Tá, pega uma água que a próxima é pesada. Olha, e Jesus Cristo, você acha que ele foi um grande místico, um grande E feiticeiro, profeta? um grande profeta? Isso. Mas a bruxaria natural não tem a ver com essa questão da alquimia, com os alquimistas, o chumbo em ouro, ou tem? Vamos lá. É, é assim, né? JC, para mim, ele foi uma pessoa iluminada, né? Ele foi uma pessoa que no tempo dele, ele ensinou, ele tentou ensinar as pessoas algo que deveria ser inerente ao ser humano, na minha opinião. Então ele foi uma grande pessoa, ele foi um grande mestre. E aí, lógico, aí a gente tem uma parte histórica. Roma estava falida, precisava criar um meio de arrecadação e eles perceberam que a palavra de JC fazia muito sentido, né, para algumas pessoas. E aí eles criaram o dito cristianismo, porque na realidade ele é mais um paulinismo do que um cristianismo, porque quem realmente criou todos o evangélico, o evangelho que reuniu tudo foi Paulo, né? Não foi Jesus. Então, Paulo ele criou tudo isso. Então, se a gente fosse dar nome aos bois mesmo, a gente teria o paulinismo e não o cristianismo. Porque a palavra de Jesus foi se perdendo nesse meio, nessa criação, tanto que a gente passou pela Idade Média, e na Idade Média se distorceu tudo que JC tinha falado. Então, para mim, ele foi um grande profeta, uma grande energia. E ele, como vários profetas da época, porque na época de Jesus não tinha só um profeta, tinham vários profetas, eles faziam o trabalho de energia, né? Tinha o trabalho de cura, tinha o trabalho de transformação, que também na Idade Média isso começou a ser desenvolvido pelos alquimistas e a busca da pedra filosofal, a busca do elixir da longa fita, né? Que foi uma busca bem forte também na Idade Média. É verdade. Pode-se dizer que toda essa coisa também tem a ver com a vida eterna, que a gente está sempre buscando vivermos para Eterno. sempre. É.
É que existe, né? Existe muito a questão tatu, fita da vida eterna. Eu acho que a gente já tem uma vida eterna, né? É que as pessoas acham que a gente tem que sempre viver com esse tempo, com essa casca que a gente tá. Mas eu acho que a nossa alma é eterna e a gente tá aqui apenas em uma viagem. Quando a gente viaja para um país, que a gente passa lá um mês em um país, a gente adora aquele país, a gente fala, ai, não quero voltar para minha vida. Então é a mesma coisa, né? E aí a gente vive essa viagem, né, desses 100 anos aqui, e a viagem acaba. E aí a gente tem que voltar para nossa outra casa, que fica em uma outra dimensão, que fica em um outro lugar, e a gente retoma, se reencontra com os amigos, aí a gente fica um tempo lá, a gente fala, ai, mas eu preciso voltar para a escola, eu preciso aprender mais alguma coisa. E aí a gente volta para cá de novo. Muito bom. E onde entra o mundo espiritual nessa viagem toda de bruxaria natural? Não entra, né? Não entra. Não entra. Não entra pelo seguinte, Ricardo, quando eu falo da linha espiritual, eu mexo com a sua crença. Eu não mexo mais com o ofício, eu mexo com a crença. Eu não vou te ensinar nenhum ofício com os deuses, eu não vou assim, ensinar nenhum ofício com os santos, eu não vou ensinar nenhum ofício com essa linha espiritual, com os orixás. Eu não tenho como te ensinar isso, um ofício disso. Isso vai lidar com a sua crença. Então, essa linha espiritual, ela não entra na magia natural, porque vai te cata a pessoa. A única coisa que é mais próxima ao espiritual dentro da magia natural é a questão de você utilizar os 4 elementos e acreditar, vamos falar assim, para os mais céticos, na energia desses 4 elementos, que a química já prova que tem energia, que a física já prova que tem energia, mas é essa energia que a gente utiliza. Então, assim, o mundo espiritual, ele não entra, né? Aí vai a crença de cada pessoa. Até mesmo a Uhum. crença de uma fita pós-morte ou uma fita eterna, como eu acabei de falar. Vai de cada pessoa. Isso não faz parte do conceito da bruxaria natural. Você também tem essa visão dos chakras, das energias do corpo, dessa visão bioenergética na sua Tem, visão de tem, compreensão? Tem. tem. Quando a gente trabalha com o reequilíbrio, né, com a cura, aí a gente, com a energia do universo, a gente trabalha com a linha dos 7 chakras. Na realidade, a gente fala dos 7 chakras, mas a gente cita os milhões de chakras que a gente tem no corpo, porque a gente fala de 7 principais, mas são muitos mais que a gente tem, e a gente estuda toda essa parte de emanação de energia e recepção de energia. Hum. Então é como se a gente precisasse ter uma abertura para poder receber essa energia, porque eu posso receber uma energia de que eu não esteja aberto para, por exemplo, você manda uma coisa negativa para mim. E aí eu não estou aberto para receber essa energia negativa. Vai pegar? Não, não chega até você. Mas Então uma tem algumas pessoa para pessoas que estar são. corpo fechado. Então, existe esse conceito? Existe, existe. Se você é uma pessoa que consegue manter toda a sua energia bem equilibrada, você terá um corpo fechado. Mas às vezes a gente tem algumas coisas que acontecem que não são bem o que a gente espera. Às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa é super espiritualizada, vai para a igreja, sei lá, vai para o seu terreiro, e aí a pessoa vai e morre de câncer. Ah, era o destino dela. Ela Não, precisava passar destino por não, isso. porque ela quartou muita mácua no coração dela e a mácua gerou um câncer. Todas as pessoas que desenvolvem um câncer não souberam trabalhar com as mácuas no dia a dia, né? Então, toda doença ela nasce primeiro em uma linha energética para depois vir para uma linha física. Então, quando uma pessoa ela desenvolve alguma doença, algo no emocional dela já estava abalado.
Então, nada acontece. Ah, aconteceu porque tinha que aprender. Também, né? Ela tinha que aprender a lidar melhor com as emoções dela. Outra coisa, eu falei da pessoa de corpo fechado, que é muito legal. O conceito teórico disso é muito 10, né? Então, se eu estou 100% equilibrada, nada chega até mim. Perfeito, é uma teoria e funciona super bem. Mas aí eu te pergunto, quem está 100% perfeito? Quem está 100% equilibrado? Quem consegue, por exemplo, o pessoal da linha espiritualista, né? Às vezes a pessoa ela é um líder espiritual. Ela escuta a reclamação o dia inteiro. Ai, porque minha vida não tá assim. Ai, porque minha vida tá porque e ela escuta. Por mais neutra que ela queira estar ali, ela acaba entrando naquela energia. Estamos falando de ondas, estamos falando de energia. Então, às vezes, essa pessoa também que está ali, o padre, o pastor, o líder espiritual, o sacerdote, que está ali, ela também está sofrendo uma influência. Ela fala, putz, olha, realmente a vida está dura, olha as pessoas, o que está passando. E no momento que ela entra nessa vibração, ela já não está 100%. Ela já saiu da frequência do 100%. Então, se existe alguma energia rondando, já pegou, já trouxe essa energia. Eu quero agradecer muito, pessoal, e fica o convite, né? A magia, ela tem esse apelo, a magia natural, pelo que eu entendi, tem esse apelo da gente entender, abrir a nossa mente para as coisas, para os outros pontos de vista. E Isso. você, né? E você, como uma boa filósofa, primeiramente, tem também essa missão, pelo que eu entendo do seu trabalho. Então, eu fico muito Isso. feliz porque, né? Porque eu também simpatizo muito. A rede integrativa, ela tá aqui para integrar mesmo. Você viu que é o nó do karma que está ali no símbolo da rede Sim, integrativa, o nó budista? achei muito Pois legal. é, porque é uma coisa que nos une, que nós somos pequenos pontinhos ali que às vezes nem tem tanta relação, mas eles estão com suas ligações ali, né? Pode ser não tão próximas, mas estão dentro da mesma coisa. Então, Eu fiquem à acredito vontade. nisso, eu acredito tanto que o tema da convenção esse ano é Juntos Somos Mais Fortes, porque eu acredito que somos uma grande teia e todos estão ligados. E às vezes a ação de uma pessoa, ela interfere diretamente na ação de outra e assim cria um efeito borboleta muito grande. Então eu acredito muito, muito, muito nessa teia. Esse é o poder da comunidade, por isso estamos aqui com vocês. Muito obrigado pela sua participação, Tânia, por todos os seres Gratidão. visíveis, invisíveis, egrégoras, elementos, elementais, elementares, espíritos que estiveram aqui nesta live, né? Gratidão E, mil pelo convite, espero todos da Rede Integrativa lá na convenção. pois é, gente, vamos para a convenção e ó, temos muitos rituais. Todos os dias vai ter o ritual ou só na sexta-feira 13? Não, todos os dias. Sexta-feira 13 é o ritual da sexta-feira, né? Mas sábado vão ser mais de 10 rituais, no domingo também mais de 10 rituais. Então vai ter bastante ritual. A pessoa pode, né? Se a pessoa entrar no www.convenção de bruxas, só que na convenção, né? Convencão de bruxas, Convicão. convencão de bruxas.com.br, ela tem a programação geral da convenção, acompanhando também a Casa de Bruxa, né? Tá sempre postando o que vai estar acontecendo. Então, você tem aí mais de 300 atividades nos 3 dias de convenção. Muito bom, gente. É isso então. Até a próxima live do Escutativa. Tchau, tchau, gente.